Vamos lá, só para saber onde eu tinha parado. Bom, então eu acho que a gente agora vai começar. Alguém tem, eu acho que vou precisar só para ajudar. Alguém tem o livro do Ryder aí? Não, o livro dele? Eu tenho o antigo dele lá. Tem o antigo? Só para poder pegar alguns resultados que eu não. Né? Hoje nós vamos começar a falar da questão da absorção dos contratempos. Como é que está o grupo de vocês? Vocês já os seminários, você andou falando sobre ação efetiva, não foi? Eu falei um pouco, mas o Marcos que deu um seminário mesmo, só sobre ação efetiva. Ah, então tá, Mário deu um seminário. Então vocês assistiram lá, né? Tá, e falou se vocês. Você pegou aquele tempo de óculos mesmo, olhou um pouquinho por ali? Eu fui por outro caminho. Olhei mais uns artigos de mecânica estatística, Alguém ali falou alguma coisa de normalização? Eu falei do grupo de O grupo já mudou. Então tá, vamos fazer antes disso. Então tá, vamos fazer hoje, vamos começar a fazer o que é contratermo, como é que absorve o contratermo, como é que se renormaliza, né? E depois como é que a gente cria as constantes de renormalização para depois falar do grupo de renormalização. Semana que vem, acho que dá para ter aula, semana que vem eu tô por aqui. Então a gente faz hoje, semana que vem. Ah, bom, vocês têm um curso de interações práticas, a gente pode fazer segunda-feira às 6 horas, né? Não tem problema não. Mas eu passo por. Porque senão a gente podia botar até na sexta, eles tinham. Mas eles tinham sexta, a partir de quarta-feira eles não vai dar. Porque a interação prática não está sendo nem filmada, aí não dá nem para fazer o DVD. Obrigado, Marcos. Comandando lá. Tô com o terror aqui agora. Não filmar todo mundo. Vou pegar só uns resultadinhos aqui, a hora que precisar, para ninguém ficar calculando bobagem aqui no quadro meu, que não precisa, né? O que é importante é entender o esquema, o método, né? Você vê aqui, dá uns resultadinhos aqui, dá. Então nós já fizemos a contagem de potências, já temos assim critérios, né, para ver a questão da renormalizabilidade. Um detalhe só que eu queria chamar a atenção para vocês, que é o seguinte, né, nós fizemos contagem de potência e tivemos assim, o grau de divergência superficial das funções de green divergentes, e estabelecemos um critério assim, de, pela contagem de potência, dizer se a teoria é renormalizável, não renormalizável ou super renormalizável, por um ponto. Depois nós fizemos um argumento no encontro passado, onde ficou claro que a dimensão da constante de acoplamento, ela controla, pela dimensão da constante de acoplamento, na série perturbativa, que dá o desenvolvimento de um certo gráfico de Feynman nas ordens superiores, né, na expansão dessa constante de acoplamento. Quer dizer, a dimensionalidade da constante de acoplamento vai fazendo com que nas ordens superiores, as potências vão aumentando e aquela dimensão vai se propagando, vai crescendo. E aí isso, pela contagem de dimensão, a gente vê que aquilo que é a contribuição que vem dos loops quânticos, ela pode crescer ou decrescer se a gente aumenta a ordem. Aí a gente viu, se a constante de acoplamento tem dimensão de massa positiva, então à medida que eu vou aumentando a série perturbativa, as dimensões da massa, né? É pensado assim, a gente imagina que a gente tem um certo gráfico, né, genérico, e aí a gente expande esse gráfico com uma série, né, na constante de acoplamento, vamos chamar de constante de acoplamento, né, série. Então a gente vai pegando, expande, grande elevado a n, e aqui um núcleo de um gráfico de Feynman, que pode depender dos momentos externos, né, e dos parâmetros da teoria. Né? A gente tinha visto que a estrutura de um gráfico de Feynman é essa. E aí, se essa constante aqui tem dimensão de massa, à medida que a série perturbativa aumenta, à medida que eu vou a ordens mais elevadas, a massa vai aumentando. Para manter a dimensionalidade desse gráfico, é preciso que essa parte correspondente que vem das integrais no espaço dos momentos, que é onde estão potencialmente os infinitos, esse objeto aqui vai diminuindo de dimensão, porque isso vai aumentando, de tal maneira que a dimensão disso aqui permaneça constante. Então, nós temos visto aquele critério que, se a constante de acoplamento tem dimensão
positiva de massa, então a gente teria uma teoria não renormalizada pela contagem de potência, né? Isso aqui bate, inclusive, com isso aqui, tá? Positivo. Isso aqui, então, não renormalizado, o que confirma o resultado do delta. Então, a gente calcula a divergência superficial de um gráfico. Aí a gente vê que, se a teoria não é normalizada, a divergência vai aumentando com desculpa, a dimensão de massa positiva é super renormalizada. Porque isso aqui aumenta a dimensão de massa, então isso aqui tem que diminuir a dimensão de massa. À medida que a série perturbativa aumenta, esse gráfico aqui começa a ter potências mais e mais negativas no espaço dos momentos. Então a teoria é super renormalizada. Se a dimensão da constante de acoplamento é o inverso de massa, é massa negativa, isso aqui está ficando cada vez mais negativo, então essa função dos momentos, a função que vem da integral de lucro, ela tem que aumentar a dimensão. Então, no espaço dos momentos, isso aqui vai aumentando a dimensão, e aí a teoria tende a ser não renormalizada. Né? Aí a gente deu até o exemplo na aula passada da gravitação. Então, também confirma, né? E se a constante de acoplamento é adimensional, então a gente associa a renormalizabilidade. Quer dizer, isso é um critério necessário, mas não é suficiente. Às vezes você pode ter uma constante de acoplamento, sem dimensão e a teoria ter problema de renormalizabilidade. Vamos dar o exemplo agora. Então, já acontece, pode falar. Um conjunto de gráficos, não pode ter aquele gráfico isoladamente não renormalizado, no conjunto que se soma. Isso sim, o que pode acontecer muitas vezes é quando você soma todos os gráficos que contribuem, todas as integrais, né, todos os gráficos que contribuem para uma dada função de Green, as divergências começam a se cancelar mutuamente. Isso pode acontecer, o que acontece, inclusive, no supersíntese. Você não pode ter um poder gerar uma equação e aquela para construir tem uma outra. Olha, pode ter relações entre as constantes de acoplamento, que fazem com que alguns gráficos mutuamente se cancelam também. No caso, quanto mais simetria você tiver, mais tendência você tem que esses gráficos intermedios, esses gráficos individuais se cancelem. Eu pergunto assim, você escreveu só uma Lagrangiana no quadro. Certo. E o propagador. A primeira coisa que você vai ver é a constante de acoplamento, né? É nesse sentido que ele começa a ver a história da fragmentação. Né? Exatamente. E nesse ponto que aparece a questão do acoplamento não mínimo. Né? Isso. O que você está falando, você está falando é que, olhando para o lado, pegando o lagrangiano, tira as dimensões canônicas dos campos, a primeira coisa que a gente vai olhar é as dimensões que ficam das constantes de acoplamento. Então a gente tem uma ideia, o que me espera? É uma teoria renormalizada, não renormalizada e super renormalizada. Mas, eu vou dar um exemplo aqui para vocês agora, de uma teoria em que a constante de acoplamento pode ser adimensional, mas a gente tem problema, pode ter problema com a não renormalizabilidade. É o caso, por exemplo, quando a gente tem mecanismo tipo campo de Gauge, campo de troca. Vou só mostrar esse exemplo aí. Então, isso já é uma condição. Se a constante de acoplamento tiver dimensão, por exemplo, de massa negativa, né, eu sei que ela não é normalizável, a não ser que haja simetrias. Isso não é tudo, estou falando, é uma condição necessária, mas não é suficiente. Por quê? Porque, por exemplo, acontecem exemplos em que nós temos, estamos colocando aqui um outro ingrediente, que não hoje, mas na próxima aula vai ficar claro que é fundamental para o esquema de renormalização de uma teoria, que são as simetrias. E as consequências das simetrias nós já tínhamos estudado, que são as identidades de ordem. Com as identidades de ordem, as simetrias impõem relações entre as funções de Green. E essas relações entre as funções de Green, elas podem ser cruciais para o cancelamento de certas divergências na hora que a gente quantiza e vai calcular os grupos. Vou mostrar exatamente exemplo onde isso acontece. Então, a simetria
As simetrias, elas levam a identidades de ordem. As identidades de ordem, elas podem reduzir o grau de simetria, o grau de divergência. Às vezes o que acontece é que, pelo cálculo do power counting, você superestima a divergência. A divergência é maior do que na verdade ela é. Vamos ver, por exemplo, no caso da eletrodinâmica hoje, no caso da QED, que quando a gente faz a contagem de potência daquilo que é a renormalização, digamos assim, do campo do fóton, ela dá uma divergência quadrática. Então, ela deveria ser quadraticamente divergente. Mas aí, com a identidade de ordem, a gente vê que ela é apenas logaritmicamente divergente. Então, a divergência cai muito quando a gente fala de uma grandeza que pode ser, você está falando de uma escala de energia de 10 a 15 GeV. 10 a 15 é um número alto, mas log de 10 a 15 simplesmente é 15. Então, a divergência é muito mais tranquila. Me fala, cara. Professor, então, no caso que o professor está falando, que as simetrias normalmente diminuem a divergência do gráfico, simetria né? é diminuir a divergência. Quanto mais simetrias uma teoria tem, mais vínculo ela tem entre os parâmetros, e aí o que pode acontecer é que objetos desse subgráfico, quando você vai calcular um gráfico, né, e você vai calcular vários subgráficos, esses subgráficos, devido a eles carregarem parâmetros que agora estão relacionados, eles podem até se cancelar. Porque aí então, nessa condição necessária, é a condição necessária para segurar a renormalizabilidade e não a não renormalizabilidade. Não a não renormalizabilidade, tá. A renormalizabilidade. Tá. Falta um ingrediente essencial, um ingrediente fundamental. Ele aumenta a conectividade. As simetrias são fundamentais para isso. Você consegue salvar acoplamentos mínimos? Salvar acoplamentos no mínimo? Salvar em que sentido? Ter acoplamentos no mínimo renormalizados? Em geral, os acoplamentos no mínimos são não renormalizados. A gente já deu um exemplo aqui no nosso curso de interações fracas, né? Lembra aquele exemplo que eu dei do momento magnético anômalo das partículas carregadas do spin 1? A gente é obrigado a introduzir um acoplamento não mínimo que vem da estrutura eletrofraca das interações eletromagnéticas. É um acoplamento não mínimo. Você lembra que a gente, por exemplo, tinha esse acoplamento aqui, a gente acoplava o F em I com o W em estar, W mi. Se a gente pegar um campo vetorial carregado, o acoplamento dele com o campo eletromagnético deveria ser um acoplamento mínimo, pela derivada covariante. Mas nós vimos que esse acoplamento aqui é não mínimo, né? No entanto, a constante de acoplamento que aparece aqui é o E, que é a constante adimensional. E a gente vê que esse objeto aqui tem dimensão 4, isso aqui é dimensão 2, 3, 4. Essa constante de acoplamento realmente é adimensional, é a própria carga elétrica. Então, é um acoplamento no mínimo, mas é renormalizado. Oi? Tem um Lagrangiano ou não? Não, em termos de Lagrangiano. Está É o EPA foi? correto o termo de Lagrangiano? Não, em termos de Lagrangiano, isso aqui é um acoplamento não mínimo. Porque está acoplando não mínimo. O acoplamento mínimo seria isso aqui. Quando você pega a parte cinética. Isso aqui é o termo cinético do campo vetorial. É o D mini, é o W mini, o F mini é finito, o campo W. Só que agora, como esse campo é carregado, eu tenho que colocar aqui a derivada covariante. Né? Então, essa derivada covariante aqui, ela dá um acoplamento mínimo. Então, esse campo se acopla minimamente. Esse acoplamento aqui, ele não vem da derivada covariante. Ele não é um acoplamento feito com potencial, é um acoplamento feito com campo. Então, aquele termo invariante de gauge é. No mínimo é foda para todo dia. Eu boto F mini com. Eu F mini. Para todo dia. É por isso. Porque isso aqui, no caso fermiônico, isso aqui é o análogo do spin 1 disso aqui no caso do spin 2. É a mesma coisa. É, porque o campo tem dimensão diferente. Mas o que caracteriza o acoplamento no mínimo não é a dimensão da constante de acoplamento.
Constante de acoplamento, estou querendo mostrar justamente isso. Ela, nesse caso aqui, ela é adimensional, mas o que caracteriza o acoplamento não mínimo é a presença do tensor de intensidade de campo. Isso é um acoplamento não mínimo, mas com uma constante de acoplamento renormalizada. No caso de Dirac, a gente pegar a Lagrangiana de Dirac, né, psi barrado, I, gama mi, Remi, mais IE, a mi psi, menos N, psi barrado, psi. E aí acrescentar aquela interação de Paulo, vou colocar aqui G, psi barrado, sigma mini. Então, comutador de gama mi com gama mi. Vou lembrar lá do nosso curso, a gente falou sobre isso no curso de mecânica quântica. F mini. Então, esse acoplamento aqui, do ponto de vista da equação do Dirac, do Lagrangiano de Dirac, também é no mínimo. Estou acoplando o F mini, como aqui eu estou acoplando o F mini. Isso aqui é invariante de Gauge. No caso de Dirac, isso aqui é invariante de Gauge. A diferença é que lá a constante de acoplamento é sem dimensão. Por quê? Isso tudo aqui tem que ter dimensão de massa quarta. Isso aqui tem massa ao quadrado, massa terceira, massa quarta. Então isso aqui é adimensional. No caso do Dirac, isso aqui tem dimensão 3 meios, 3 meios, 3 meios, 3 meios, 2, 2, 5, 3, 2, 5. Isso aqui tem dimensão de massa negativa. Então, massa menos 1. Então, a constante de acoplamento desse acoplamento não mínimo de Dirac é negativa, em massa. Então, é não renormalizável. No caso do campo vetorial carregado, essa constante de acoplamento é adimensional. Então, esse é um acoplamento renormalizado. Mas os dois são mínimos. Esse máximo tem alguma maneira de... Bom? Esse com máximo menos 1. Sei. Tem alguma maneira de mais gráfico? Conhece uma maneira? Ah, tá. Se isso aí for parte de uma teoria mais completa, onde possa haver uma simetria que vá colocar esse campo em relação com outros campos, pode acontecer dos efeitos não renormalizadores dessa constante de acoplamento aqui se cancelarem. É o caso, para vocês terem uma ideia, é o problema da supergravidade. É o problema não, é uma das questões da supergravidade. A supergravidade, quer dizer, a gravitação quântica é não renormalizável. Aí, quando a gente transforma a gravitação quântica, quer dizer, introduz a supersimetria, faz ficar local e a gente cria a supergravidade, aquilo que era não renormalizável, né, a um loop, por exemplo, os infinitos se cancelam. Então a teoria não tem nem divergência à primeira ordem, né, na expansão em loop. E ao passo que a gravitação quântica ela tem divergência. Não, na supergravidade, mas claro, você não consegue isso a todas as ordens. Você consegue, na primeira ordem, eliminar a divergência. Então, pode acontecer isso. Por quê? Porque eu tenho uma simetria. Uma simetria, se eu tiver uma teoria mais ampla, eu posso ter uma simetria entre esse que envolve esse campo e algum outro campo. E aí, essas constantes de acoplamento serem relacionadas e os efeitos desse campo cancelarem os efeitos de outro campo e eu eliminar aquele tipo de divergência. Então, é isso que eu estou podendo colocar aqui. O evento, a palavra-chave no programa de renormalização também são as simetrias. A contagem de potência é uma primeira consulta que a gente faz. Não faz. Esse termo aí, o termo fundamental. Por que não aparece no aniversário? Não, no aniversário ele aparece. Justamente na nossa discussão aqui do curso de eletrofrática, ele não aparece na eletrodinâmica. Aí a gente fala, se a gente imaginar que esses caras aqui vêm da teoria eletrofrágica, se a gente imaginar que a física que descreve a interação eletromagnética desses bósons vetoriais carregados com o campo do fóton é uma física que está embutida dentro da teoria de Weinberg-Salan, esse termo aqui na teoria de Weinberg-Salan ele aparece da onde? Você lembra lá na teoria de Weinberg-Salan, a gente tem SO2 e o 1, né? Quando a gente escreve o Lagrangiano de SO2, vou colocar assim, F mini A, quando a gente escreve isso aqui, a gente tem, vamos escrever, o que a gente tem daqui? Demi, tem os termos de cinética, Demi é Mi, Demi é Mi, Demi é Mi é o termo de propagação. Depois a gente tem um termo de interação, Demi, A, A, Mi, B, Ali, C, botar aqui, Epsilon, ABC. E depois, quando é acoplamento, depois a gente tem um
termo aqui que é G2 aliar. Na verdade, isso aqui encontrou, né? Então é Epsilon ABC, Epsilon A, delimita segundo, B, delimita segundo, colocar assim, A, B, esse termo aqui é o lagrangiano de SO2. Então, na estrutura de Young-Mills, né, o que eu vou ter aqui, nesses termos aqui, por exemplo, e aqui, vai ser uma mistura. Nós vamos ter uma mistura do AB1. Então, exatamente, vamos pegar esse termo aqui. Ó. Esse termo aqui, deixa eu contar isso, apagar isso aqui para mostrar para vocês. Né? Então, o questionamento do Dória, nós estamos falando o seguinte: se nós tivermos esse termo aqui, deixa eu acabar esse discurso aqui para a gente colocar esse aqui, mas está tudo escrito aqui, né? São condições necessárias, mas não são necessariamente. Quando você coloca mais campos no produto, Tá. você tem mais junção de simetrias entre campos, né? Quer dizer, nesse sentido, é uma teoria que vai ser pensado em ser mais normalizado. Sem dúvida. Tem mais chance de ser normalizado. Você tem mais campos, você botando mais campos. Você bota mais próximo, só para o pessoal entender, você bota simetrias, mesmo número de campos, mas com simetrias diferentes. Se você botar todos os campos com a mesma simetria, você teria mais chance. É isso aí. Quando a gente trabalhou aqui no curso as identidades de War, as identidades lá do modo que saem das simetrias, né? A gente viu que elas relacionam funções de grilo. Vamos voltar a essa discussão para fazer a renormalização daquele. Mas o discurso é esse, que as identidades de War relacionam diferentes funções de grilo, né? As diferenças ultravioleta podem ser afirmadas. Então, o que eu quero colocar para vocês é isso. Nós temos que ver que o discurso das simetrias é um discurso que tem que ser acrescentado à discussão que nós fizemos, tanto do Power Counting quanto da questão da dimensão da constante de acoplamento. Então, na hora do programa de renormalização, nós temos que levar em conta muito seriamente as simetrias e as identidades de Lambda. Como eu falei com vocês, a contagem de potências é apenas um primeiro indicativo, mas ele tem que ser aprimorado, refinado com a discussão das identidades de Lambda. Então, o que eu estou colocando para vocês aqui, né, é um, deixa eu apagar isso aqui. Quer dizer, a primeira pergunta, que essas coisas aí a gente não assim, a teoria é muito ampla, né? A gente vive mais de exemplo. Então, a pergunta que o Dória fez é se os acoplamentos não mínimos, em geral a gente tem um pouco de medo de acoplamento não mínimo. A gente imagina que o acoplamento não mínimo, ele é um acoplamento que vem mais como um derivativo, né? No limite de baixas energias. Então, o acoplamento não mínimo ele tem um pouco, existe um pouco o folclore em torno dele de que ele é não renormalizado. E a gente desguarda isso por causa do Lagrangiano de Dirac. Como eu falei com vocês, né? Quando a gente pega o Lagrangiano de Dirac, né? E a gente acopla o campo eletromagnético, vamos repetir aqui a discussão. Então, isso aqui faz o acoplamento, né, mínimo do campo de Dirac no campo eletromagnético. Aqui temos o menos um quarto de F ao quadrado. E o que às vezes acontece, que se introduz o acoplamento de Pauli para certos propósitos, é colocar aqui
e aí a gente coloca aqui condensado antissimétrico, um comutador de gama mínimo e gama mínimo, e aqui o F mínimo. Então, do ponto de vista da teoria de Dirac, esse acoplamento aqui é não mínimo. É não mínimo por quê? Porque ele não é feito com potencial diretamente. Ele é feito diretamente com field strength. E aí, essa constante de acoplamento aqui, ela tem dimensão de massa a menos 1. Então, a gente sabe que esse acoplamento aqui é não normalizado. Do ponto de vista da teoria de campo. Né? Se a gente agora faz uma análise semelhante, suponhamos agora que eu tenha campos vetoriais carregados. E aí eu vou escrever, por exemplo, um lagrangiano que acopla um lagrangiano para isso aqui. Então, a gente sabe, o F mini desse termo aqui, W mini star, vai ser isso aqui. D mini, W mini, menos D mini, W mini star. D mini, menos, tá? M2, W está, W menos 1/4 de F mini ao quadrado. Então, eu tenho aqui, vamos dizer assim, uma eletrodinâmica quântica para partículas de spin 1. Lá em cima eu tenho uma eletrodinâmica quântica para partículas de spin meio. Então, eu tenho uma eletrodinâmica quântica lá em cima espinorial e aqui eu tenho uma eletrodinâmica quântica vetorial. E aí, lá, a gente poderia se perguntar. Por exemplo, nós já, quando estudamos a eletrodinâmica escalar, nós vimos que, pela contagem de potências, aparecia uma divergência que pedia um termo do tipo acoplamento Φ4. Lembra quando a gente estudou a eletrodinâmica escalar? Né? Vou pegar aqui só para comparar. Vou botar até aqui a eletrodinâmica para começar a botar aqui a escalar. Então é dmi, né? Dmi está dmi menos M2 está menos 4 de F mini ao quadrado. A teoria de Dirac, né, esquecendo esse termo aqui de acoplamento não mínimo, ela acopla o campo do fóton, o campo do elétron ao fóton. E ela é renormalizada. A eletrodinâmica escalar seria partículas escalares massivas e carregadas acopladas ao fóton. Só que nós vimos que isso aqui tinha problema com a renormalizabilidade. Pelo Power Counting, a gente viu que a gente poderia gerar um gráfico com 4 pernas externas de φ que tinha divergência logarítmica. Então, esse lagrangiano que eu preciso introduzir um termo novo, que o acoplamento mínimo não pede. A interação é um acoplamento invariante de gate? Mas ele não aparece com acoplamento mínimo, que é esse acoplamento aqui. Então, esse termo aqui, ele é novo. E ele tem uma constante de acoplamento adimensional. Essa aqui tem dimensão 1, 2, 3, 4. Então, o escalar tem dimensão de massa 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, uma quarta. Esse cara aqui é adimensional. Então, esse G aqui é massa menos 1. E esse lambda aqui é massa 0. Então, esse acoplamento é renormalizado. Então, a eletrodinâmica escalar, para ser renormalizável, ela precisa ela precisa desse acoplamento aqui. Isso aqui não basta para a teoria ser renormalizada. Esse termo aqui é fundamental, nós vamos ver na análise de hoje, ele é fundamental para absorver uma divergência que é gerada ao se quantizar a teoria. Então, isso é a eletrodinâmica escalar completa, com um acoplamento Φ4, que não é um acoplamento que vem da derivada covariante. Ele é invariante de Gauge, mas no sentido da invariância de Gauge, eu vou dizer, seria no mínimo, ele não passa pela derivada covariante, mas ele não está nem acoplado com o F mínimo. A constante de acoplamento que aparece aqui é uma outra, independente, ali eu tenho F. Quando eu pego agora a eletrodinâmica de partículas de spin 1 carregadas, quer dizer, seria a eletrodinâmica dos bósons vetoriais, né, W. Então, termo cinético, agora, claro, com o acoplamento mínimo, isso aqui é fundamental, né, esse termo aqui, então, estou acoplando minimamente um campo vetorial carregado com um fóton. Então, daqui vai sair o mesmo discurso que sai daqui, derivada covariante, como sai dali. Esse termo aqui, em termos de massa, então, esse campo tem dimensão canônica, massa também é 1.
2, 3, 4. 1, com a dimensão canônica do W, esse termo aqui. E aí, nada me impede de colocar um termo desse tipo. Posso colocar um termo desse tipo. Lambda, WB está WB ao quadrado. Esse termo aqui, ó, dimensão de massa 4. Isso aqui é adimensional também. Então, é uma interação do tipo Φ4, só que com campo vetorial. E ele está invariante de Gauge. Aquilo ali é invariante de Gauge. O W se transforma em uma fase. Então, o campo vetorial que se transforma em uma fase, igual ao fluxo espinorial, igual ao escalar. Bom, agora, a outra novidade maior é que, além disso, aqui eu não tenho liberdade de acoplar isso aqui. Vocês poderiam pensar, se eu acoplo F' com D'Mi, eu não posso acoplar F' com φ estático, tem que ser invariante lógico. Tem que colocar índice aqui. Vocês poderiam pensar, será que eu não poderia fazer isso? D'Mi φ estático, D'Mi φ. Isso aqui é antissimétrico, mas isso aqui não é simétrico. Então, mas aí a gente tem problema. Primeiro, isso aqui não é derivado, isso aqui tem que botar aqui a derivada covariante, para isso aqui poder ser invariante de Gauge. Segundo aqui, fazendo isso, a constante de acoplamento que vai aparecer aqui vai ter dimensão muito alta, porque isso aqui tem dimensão 2, 3, 4, 5, 6. Então eu teria que colocar uma constante de acoplamento com dimensão de massa menos 2. Que também não é normalizado. Então, esse termo aqui, um termo análogo, né? Desse termo aqui, eu não vou precisar, um termo análogo desse que eu tinha colocado, um termo que aquilo que fala do escalar, eu não vou poder colocar nada que me acople o escalar com F' aqui. Eu teria que colocar aqui derivadas. Mas para eu colocar aqui derivadas, a constante de acoplamento aqui vai ter dimensão de massa negativa. Então não são acoplamentos renormalizáveis. Então, o campo escalar, ele não tem acoplamentos não mínimos. Quer dizer, os acoplamentos não mínimos são todos não renormalizáveis. Agora, com o campo vetorial, que a gente vê que a gente tem simetria suficiente para fazer isso. Ó. Botar uma constante de acoplamento aqui, sei lá, uma constante de acoplamento F, e aqui colocar F' W' está W'. Esse termo aqui é invariante de Gauge? Essa constante de acoplamento aqui é adimensional? É dimensão 4. Então, esse acoplamento é possível para uma eletrodinâmica de partículas de spin 1 e esse acoplamento é renormalizável, é não mínimo. Então, nós estamos vendo um exemplo de um acoplamento não mínimo que é renormalizado. Então, nem sempre a gente tem que ter preconceito contra acoplamentos não mínimos. Eles podem ser interessantes, até mesmo do ponto de vista da renormalizabilidade. Muitas vezes os acoplamentos não mínimos são mais interessantes para aspectos fenomenológicos, teorias que a gente chama de teorias efetivas, para limites de baixa energia. Uma teoria microscópica, uma teoria mais fundamental, ela tende a evitar os acoplamentos no mínimo. Ela tende, não significa que é uma regra geral. Tá? Teoria de campo sempre fala para vocês, a gente tem que ter muito cuidado. Teoria de campo a gente tem mais exceção do que regra. De pouco a gente tem que ter cuidado com os casos, né? Cada caso tem que ser bem pensado. É difícil a gente tirar regras muito gerais. Tá? Então, aí a pergunta que o Dória lançou foi a seguinte: esse termo aqui, que eu posso introduzir, ou esse termo aqui, que a renormalizabilidade permite que eu introduza na hora da eletrodinâmica de partículas de spin 1. Então a pergunta é, desses acoplamentos, será que o modelo de Weinberg-Salan ele é esperto o suficiente para dar isso para nós? Se a gente colocar a seguinte visão, uma eletrodinâmica de partículas de spin 1 carregadas, ela deve ser parte da teoria eletrofrática. Por quê? Porque a teoria eletrofrática é a teoria que unifica as interações eletromagnéticas com as fracas. Os bósons vetoriais intermediários das interações fracas são carregados, dois carregados e um neutro, Z0, W+, W-. Então, nas interações eletrofracas, eu tenho dois bósons vetoriais carregados intermediários. E vamos dizer, esse setor eletrofraco, ele envolve o eletromagnetismo também. Então, essas partículas, esses campos aqui carregados de spin 1, eles devem estar encontrando o fóton. Deve ter uma interação com o fóton. Então a pergunta é, será que a teoria de Weinberg-Salan ela é espertinha o suficiente para dizer que se eu for escrever uma eletrodinâmica
para campos de espinho carregados, esses acoplamentos naturalmente são incorporados, ou eu coloco eles à mão por fora? Ou a teoria não, você não precisa colocar nada por fora, que eu já pensei em tudo para você. Só me aceitar que eu te dou tudo. Então, essa é a pergunta, é isso que eu tinha em mente. Tá bom? Professor, Não? esse último termo que o senhor adicionou ali, Lá embaixo. isso, do pronome mínimo, ele não é necessário para a normalizabilidade do espinho, né? É necessário, tipo, vai ter um gráfico, vai surgir. Vai ter pelo seguinte, porque pela contagem de potências, esse gráfico aqui, ele é compatível com a renormalizabilidade. Então significa o seguinte, se a gente fizer um power counting dessa teoria, a gente pode até fazer, ou eu posso deixar como exercício para vocês, aquele exercício simples de sempre, gerar a regra que dá a contagem superficial dos gráficos divergentes, primitivamente divergentes. Tirar a regra de 4, menos 0, não sei o que, menos não sei o que. Vocês vão observar, se vocês tiverem uma função de Green, vamos colocar assim, uma função de Green, um gráfico qualquer, com duas pernas externas, uma perna externa de fóton, que é aqui, ó. Aqui tem uma mim. Uma perna externa de fóton e duas pernas externas de W, digamos que a gente represente o W dessa maneira. Então a gente tem esse gráfico aqui. Uma função com o número de linhas externas de W é 2. O número de linhas externas de fóton é 1. Então, se eu for olhar o grau de divergência desse gráfico aqui deve ter uma divergência maior ou igual a 0. Então, esse gráfico pede infinito. Então, eu teria que introduzir esse gráfico para cuidar desse infinito. Então, a renormalizabilidade, ela pede esse gráfico, certo? Agora, o que a gente está querendo, estou querendo lançar para vocês aqui, em função do que o Guarda levantou, é que a teoria, né, o modelo de Weinberg-Salan já pensou nisso para a gente. Vamos ver por quê. Olha que a gente revê um pouquinho aí as nossas aulas de Jardim Deus também. O que eu estou querendo colocar para vocês é uma questão, vamos dizer assim, meio semântica, mas que é o seguinte: esse acoplamento, ele é não mínimo do ponto de vista da eletrodinâmica abeliana. Mas se eu pensar na teoria não abeliana, na electric, esse acoplamento está dentro de um acoplamento mínimo, na verdade. Isso eu estou querendo dizer para vocês. Vamos ver por quê. Então, se a gente está pensando que... Quer dizer que você, esse W, ainda falta transformar ele no W da interação prática. Isso. Certo. Agora, esse W, você agora vai nos mostrar, né? Agora, como ele já está aí, ele não poderia existir com a LHC, por exemplo? Você diz, será que eu posso gerar bósons vetoriais intermediários, massivos, carregados, de spin 1, que não sejam necessariamente os bósons vetoriais das interações eletrofrágeis? Sim. Em princípio, sim. Agora, que interação seria essa? O que nós entendemos é que as interações já estão... A QED, aqui tem fóton, a QCD tem os luz e a eletroweak tem isso aí. O que seria, então, um bóson vetorial, uma partícula de spin 1 carregada elementar? Então, será que o LHC pode indicar a presença de algum objeto desse tipo? Aí pode. Provavelmente, se ela indicar a presença de um objeto desse tipo, pode estar acontecendo disso, está vindo, ser até alguma partícula vetorial carregada, que é alguma amiga supersimétrica, porque se você acreditar que você possa ter supersimetria, aí sim você pode gerar esses objetos. Agora, numa teoria quântica de campos, se você acredita no modelo, pegando o modelo padrão, não. Isso aqui teria que ser necessariamente bóson vetorial das interações práticas. Mas aí você fala, não estou interessado no modelo de Weinberg, estou interessado no exercício acadêmico. Eu dou um exercício para vocês. Um bóson vetorial carregado de spin 1 com uma massa que não é de 81 GeV. Pode ser uma massa menor ou maior. Não é o dado da interação prática. Isso aqui, no papel, existe. É renormalizável? É. Agora, que partícula física é essa? Nunca foi descoberta. A questão é, será que o LHC vai revelar para nós outros bósons vetoriais elementares? Eu acho que sempre tem duas perguntas. Uma, se essa partícula, que é uma teoria normal, normalizada, etc., né? Pode falar. Existe. E outra, por que ela não existe? Sim. Quer dizer, esse W aí... Não, existe. Não, existe. Nós temos exemplos de partículas vetoriais carregadas
massivas, mas que são ressonâncias das interações quarks. Se a gente olhar os hadrons, né, no setor de hadrons, no setor de mesons, nós temos não só os mesons de spin 0, mas nós temos mesons vetoriais, de spin 1 e vetoriais. Então, nós temos exemplos na natureza de partículas, só que elas não são compostas, só que elas são compostas, elas não são elementares. Os dois, exatamente. Então, na natureza, a gente sabe, já se conhece de longa data, ninguém tem o TDG, né? Mas se vocês olharem lá no TDG, se vocês olharem o setor de mesons de spin 1, vocês vão ver partículas vetoriais, carregadas, né? Agora, não são, claro, as partículas vetoriais das interações claras, são bósons, são raras, portanto interagem, têm interação forte, são compostos de quark e de um antiquark. São mesons de spin 1 formados de quark e antiquark colado. Então, isso existe. Agora, já não é mais uma partícula elementar, uma partícula fundamental. Então, essa descrição aí não valeria para ele, que essa descrição pressupõe esse campo W bis no campo de uma partícula fundamental, de uma partícula sem estrutura interna, tá certo? Mas aí vem a pergunta. Quando você quer, você abunda partículas. Você abunda partículas, membrana, tudo. Quando você cai com uma teoria limpa, eu passo adiante do objetivo do Maxwell, daí essa partícula não, vamos dizer assim, não está muito aceita para aparecer. Certo. Não, você poderia ter a seguinte filosofia, você pode adotar essa postura. Vou fazer uma teoria quântica de campos para partículas vetoriais, carregadas, massivas, acopladas ao campo eletromagnético. Essas partículas não são os bósons vetoriais da interação eletrofrágil. Perfeito. Legítimo? Legítimo. Você faz todos os cálculos que você quiser, calcula exceções de choque que você quiser, tudo bem. Você está postulando o seguinte, que provavelmente existam partículas vetoriais carregadas que interagem eletromagneticamente e que são elementares. Elas só não foram descobertas ainda. Agora você pode dizer, da mesma forma que você falou, de repente se isso aí estivesse dentro de uma super não sei o que, todo mundo fica mais confortável, é supersimetria. Você pode falar assim, não tem supersimetria, não tem nada, eu tenho isso. Vai dizer que isso está errado. O que a gente acostumou um pouco é que essas partículas, quer dizer, que esses campos não apareçam assim, eles apareçam dentro de um esquema de alguma simetria. Você acredita que partículas vetoriais carregadas, elas devam ter uma estrutura, elas devem estar ligadas a alguma interação não abeliana, mas é uma forma de pensar que a gente adquiriu. Tá? Não significa que está errado, não. O que você falou é legítimo, é sensato. Certo? É só uma questão assim de postura. O que é isso? Qual é a justificativa? Tem uma justificativa geométrica? Tem uma assim, aquela coisa, né? Aquela beleza, água e sabão que você já não acredita mais. Você acredita que ela tem que estar produzida para ser bonita, né? Então, se ela não está cheia de produção, isso é uma coisa simples. É genuíno. É genuíno. Tá? Eu preciso, se a gente fez nosso clube, vamos dizer, de Estação Finlândia para o LHC, não vou colocar essa partícula? Claro. Se você fizer uma teoria, inclusive o LHC está aberto para isso. Se você apresentar uma teoria desse tipo, com consequências, desdobramentos experimentais, e fizesse uma tabelinha de resultados e submeter isso a alguma colaboração do LHC, eles podem focar a observação deles, porque eles estão abertos para isso, para ideias. Se a gente mandar, se tiver um modelinho interessante, e, claro, em geral, eles estão muito voltados para partículas exóticas, partículas supersimétricas, extensões do modelo padrão, mas se você tiver, vamos dizer assim, uma física, né, princípio mesmo, de cozinha, né, física genuína, eu estou postulando a existência de uma partícula vetorial nova, massiva, elementar, que não seja nenhum método das interações fortes e que não seja os dados das interações fracas e que interaja eletromagneticamente com essa constante de acoplamento e você tira consequências físicas disso, tira como é que elas podem interagir com o setor, vamos dizer, eletrofrágil. Você pode dizer, eu estou postulando partícula nova. Ela não vem da supersimetria, não vem dos universos de Brana, não vem de uma extensão do modelo padrão, não, vem, vamos dizer, de uma extensão abeliana da QED. É possível, de repente os caras lá aceitam e vão lá, não, tem sentido se a gente achar essa partícula, de repente ela cai nessa fenomenologia que você está dando, é possível. Vamos só olhar aquele F ali, tá? Sei. O interessante ali é que ele tem o termo de menina. Vou fazer agora a coisa que você vai aparecer. Então, só esse F aí, ele pode ser o E da
do Isso. eletromagnetismo Pode. ou Ou uma F constante. da infrafrágil, né? O Então, problema ele é um ponte, né? Cara, é um problema, vamos dizer assim, de economia, né? De economia no sentido mesmo da economia, do mercado, né? Vale a pena lançar, né? Investir nisso, vamos colocar dessa forma. Porque geralmente você pensa o seguinte, o modelo, a teoria eletrofrágil sozinha, simplesinha, Salandro, Schleiber, ela já é suficientemente pesada, ela já tem 22 parámetros. Se a gente introduz agora o modelo padrão supersimetrizado, você pode chegar a uma teoria que está de 10 a 2 parâmetros. Aí você ainda está trazendo, já é difícil, e com supersimetria, com super isso, com super aquilo, você já tem um número grande, a matriz de Kobayashi-Maskawa. Aparece, quando você começa a montar uma teoria, quando você vê, você tem um monte de parâmetros. Aquele sonho de você fazer uma teoria com um único parâmetro, que descreva tudo, né? Ninguém conseguiu ainda. Então, aí você fala, eu coloco essa proposta. Uma constante de acoplamento nova, que não é uma outra nova, aí você começa, um lagrangiano simples desse, já traz várias constantes de acoplamento, então você está contribuindo, vamos dizer assim, para essa inflação de parâmetros. Então isso é uma coisa que você tende a não querer. Tem uma discussão, a discussão é a seguinte, é que bolsa, que ação que você está falando no mercado. Se você acredita na ação do mercado na universal, isso aí já é mais uma salada que joga, né? Certo. Agora, se você botar que a atuação, que a atuação é uma procura por estender o eletromagnetismo, tem tudo no eletromagnetismo, observação do Marx, certo? Você daí está com uma ação, porque a ação é um pensamento bem definido, se importa, né? Então, é um pensamento bem definido, eu estou na quebra espontânea, etc. Daí ele sempre transforma tudo numa ação. A ação não é a quantidade de ingredientes da lagrangiana, mas qual é realmente o pensamento que está por trás. Né? Então, quer dizer, é um pensamento, mas... Se o pensamento estender o eletromagnetismo, entendeu? Bom, o eletromagnetismo Marx só apenas um setor de uma cultura mais geral que se chama eletromagnetismo. Então eu vou procurar caminhos. Claro, isso aí me parece uma visão. Vamos dizer, uma visão que você pode ter essa, a extensão do eletromagnetismo não é necessariamente a teoria de Weierstrass, sabe? A extensão do eletromagnetismo é uma outra teoria adeliana, pode ser, se dizer, o eletromagnetismo é parte de uma outra teoria adeliana mais completa, que não necessariamente o SO2 próximo é uma outra postura, você pode ter essa visão, claro, um modo de pensar. Isso aqui, vamos lembrar aí, né? As aulas aí que a gente andou fazendo também sobre construção de teoria eletrofrágil. Isso aqui é o lagrangiano, né? Do setor de gauge das interações eletrofrágeis. Simetria SO2, com um bóson vetorial intermediário BMI. Simetria UU, né? O setor left tem esse bóson de gauge e o setor right tem esse bóson de gauge. E aí a gente propõe que o lagrangiano de Young-Mills, né? Nesse caso aí, é menos 1/4 de traço de FMI ao quadrado, né? Menos 1/4 de Y ao quadrado, certo? Então, é o setor é a parte vetorial, de bósons vetoriais intermediários da teoria eletrofrágil. Agora, quando eu pegar esse termo aqui, vocês podem observar o seguinte, eu vou gerar aqui, a partir daqui, ó, quando eu pegar esse FMI ao quadrado, eu vou gerar um termo que vai ser DMI, BMA menos DMI, BMA. É um termo que vem daqui. Com um termo que vem daqui. Aí, claro, tem I, G, e aí nós vamos ter aqui combinador, né? BMI. Então a gente vai ter BMI, BMA. Geradores sigma A sobre 2, geradores de SO2, e esse termo que vai ter aqui é B, Mi, C, B, Mi, D, aí aqui vai gerar um computador de sigma A sobre 2, sigma C sobre 2 e sigma D sobre 2, que vai ser epsilon, C, D, E, sigma, E sobre 2. Estou só pegando uma parte, estou pegando esse, quando eu fizer o produto de FMI por FMI, o termo que eu vou gerar vai ser esse termo aqui vezes esse termo aqui, dentro do traço. Então, isso tudo aqui é álgebra válida. Então, eu tenho DMI, BMA, menos DMI, BMA,
A sigma A sobre 2 é a parte do primeiro F mini, é esse termo aqui, vezes, eu tenho F mini com esse cara, e o outro termo, que é o outro F mini B, com esse cara aqui. Então, o outro carinha aqui, então esse aqui é A com A, esse aqui é CD, CD, tá certo. Então, é esse pedacinho aqui. Aí, quando eu fizer o traço de duas matrizes gama, duas matrizes sigma, dá o delta de crônica. Né? São as fatores de normalização, vamos ver, essas coisas a gente vai esquecer. Então, a gente vai ter um delta de AE. Então, aqui, CD. Então, a gente vai gerar um termo que vai ser exatamente o epsilon de leve dívida, epsilon CDA, BMI C. Então, por exemplo, observem que esses três índices são diferentes. Então, necessariamente, esses três índices aqui vão ser diferentes. Então, uma configuração que eu vou gerar aqui vai ser DMI 3 menos DMI 3. E aí aqui vai necessariamente ter que ser BMI1 menos 2. Certo? Quando eu fizer, isso aí é uma parte, estou mostrando da onde que aquele termo deve sair. Quando a gente expande F mini na parte de SO2 e usa, eu estou pegando, claro, vai ter isso vezes isso, vai ter esse termo com esse termo, esse termo com esse termo, esse termo com esse termo. Tem três categorias de termo. Eu estou pegando uma categoria que é um termo misto, que vai aparecer daqui. Quando eu pegar o traço de F mini, isso aqui significa o seguinte, ó, traço de F mini A, sigma A sobre 2, F mini D, sigma D sobre 2. É isso que eu estou fazendo aqui. Então, eu estou pegando a parte que vem desse F mini é essa aqui. E nesse segundo termo, F mini, eu vou poder pegar cada termo com cada termo, mas vou pegar especificamente esse primeiro termo daqui com esse termo do comutador desse segundo, que é isso que está aqui. Então, vai gerar esse epsilon, vai obrigar os três índices a serem diferentes. Então, na expansão desse termo aqui, vai aparecer exatamente esse termo que vem do SO2 cross 1. Na nossa análise da teoria eletrofraca, nós vimos que o BM1 e o BM2 se combinam nos W, né? Quem é WMI? Quem é o W+? W+ é o BMI1, W mais ou menos, BMI1 mais ou menos e BM2. Então, é claro que esse BM1 e esse BM2 eu posso escrever em função dos Ws. Então, isso aqui eu posso escrever em função do W+. Aqui vai aparecer W+, W+, star, vai aparecer tudo. W+, star, eles vão aparecer os Ws. Esse pedaço aqui, quando eu substituir os B's pelos W, vai aparecer uma parte do lagrangiano que vai envolver WMI star e o WMI star. Vou reescrever. E, se vocês se lembrarem bem, o que é o fóton e o que é o Z0, o campo do fóton, né, ele acaba sendo uma combinação lá com os ângulos de Leibniz, né? O seno de θW, e aí aqui a gente vai ter o BM3 e seno de θW YI. É isso que vai ser o fóton. E o que vai ser o Z0. Né? Então, esse BM3 aqui, desse termo aqui, vai sair um pedaço, que é o fóton, que vai sair um pedaço, que é o Z0. Então, o F mini do fóton vai sair daqui, mas não vai sair só isso. Vai sair um termo que acopla os Ws com o fóton e um termo que acopla os Ws com o Z0, das interações eletrofráticas. Mas o que vai sair aqui é esse termo que vai sair o F mini eletromagnético, mesmo genuinamente eletromagnético, com um termo que vai misturar, quer dizer, fazendo um cálculo direitinho, vocês vão ver que vai aparecer exatamente F mini, WMI star, WMI. Então, esse termo sai daqui. E ele sai daqui com a redefinição que a gente faz, tudo está encaixadinho. A gente redefine o que é o E e o que é o seno de θW em função de G e G', constantes de acoplamento, né? Se vocês se lembram, tinha duas constantes de acoplamento, uma constante de acoplamento G aqui e uma G' aqui.
depois que há a quebra da simetria, que a gente cria o que é o foco e o que é o Z0, a gente redefine as constantes de acoplamento. Então, nós temos a constante de acoplamento eletromagnética e o ângulo de θ. Então, a gente, em vez de trabalhar com G e G', a gente migra para essas duas constantes de acoplamento aqui. A gente começa com essa, mas depois da quebra de componente de simetria, a gente redefine os campos e aí a gente acaba com essas duas constantes de acoplamento. E aí, a constante de acoplamento que aparece aqui na teoria eletrofrágil é exatamente F. Sai o F direitinho. Então, esse acoplamento aqui, ele vem da interação não abeliana da qual o fóton participa. E esse acoplamento aqui, fica claro que vem daqui. Quer dizer, quando eu pegar esse termo aqui, ele consigo próprio, quando eu pegar nesse termo aqui, o misto, que vai ser esse comutador e esse comutador, é que eu vou gerar WMI estar, WMI, por exemplo, entre outros termos, é claro, WMI estar, WMI. Mas vou gerar também um termo que vai ter ZMI, ZMI, WMI estar, WMI, não importa. Vou gerar todos os acoplamentos que tem 4 campos vetoriais. Mas esse acoplamento aqui também sai da teoria eletrofrágil. Só que ele não é um acoplamento, vamos dizer, eletromagnético, né? Ele não tem fóton envolvido aqui. E aqui tem, então, eu vou lá. Esses dois acoplamentos aqui que eu preciso completar para discutir a renormalizabilidade dessa teoria, se eu quisesse desvincular essa teoria do Weinberg-Salam, eu precisaria incorporar aqueles dois termos para dizer, essa teoria é renormalizável. Mas aí, se eu estou dentro do Weinberg-Salam, aqueles dois termos eu não preciso incorporar, eles já estão incorporados pelo caráter não abeliano que tal. A lição de moral, a moral dessa lição aí, dessa história, que eu estava colocando para vocês, é que a gente tem que pensar, se a gente está pensando em física de interações fundamentais, no eletromagnetismo como uma interação fundamental, a gente tem sempre que pensar que o eletromagnetismo ele é parte de uma teoria mais completa, que é a eletrofrágil. Então, a interação eletromagnética, que a gente vê no Jackson, né, que a gente vê nos cursos de eletro aqui, é um setor que interessa ao mundo de baixas energias. Mas se a gente for olhar para essa teoria como uma teoria microscópica fundamental, ela está dentro de uma teoria mais completa que o Weinberg-Salam. Então, esses acoplamentos aqui, que eu preciso para poder garantir a renormalizabilidade dessa teoria, já estão contemplados na teoria de Salam-Jackson. Certo? Essa que é a moral. Então, isso que é acoplamento no mínimo nessa teoria, na verdade, é, vamos dizer assim, a migalha, né? O debris, né? Sei lá o que tem que jogar. As migalhas, os farelinhos, né? Que sobram de uma estrutura abeliana, não abeliana, mais ampla. Então, dessa estrutura não abeliana mais ampla, nós herdamos aquilo lá. Se a gente quisesse deter só no setor eletromagnético das partículas carregadas de spin 1. Está clara a ideia? Eu posso perguntar? Pode. Primeiro, não Wagner, digamos, você tem 2 lados do parâmetro, né? E eles não são, no fundo, eles não dizem resultados simultâneos. Você conseguiu fazer as coisas por ali, ou conseguiu fazer as coisas por ali, é a mesma coisa. Mas na essência, são duas coisas por resultados simultâneos. Quer dizer, ou você botou mais 2 próximo 1, ou você pegou lá o 1 e trabalhou mais com o 1, estendeu ele. Certo? Agora, a segunda pergunta. Para mim há uma ciência naquele FMI dado. Há uma coisa interessante nele que é a questão da corrente de spin. Certo? Aquele ali dá um eletromagnetismo de Max, se lá chamar, um sentido do spin. Claramente, que no máximo isoladamente não dá. Então, quer dizer, volta-se a uma pergunta. Existem mudanças simultâneas para ser mais entendido, mas não é para aquele lado esquerdo do quadro ser jogado fora. Não sei. E achar que aqui está a beleza de todo mundo. Você acabou de falar? Alguém tem alguma coisa para comentar? Eu gostaria que vocês falassem também. Sim, o que o Dória está colocando é que, será que eu preciso de tudo isso para escrever simplesmente isso? O que vocês acham? Ou também o spin que acontece ali na dentro. Tá ali, mas o que vocês acham? Se tivesse
numa discussão, uma mesa redonda, Carlos, você chamar o professor Carlos, compor uma mesa redonda sobre ataques ao modelo padrão, ataques e defesas do modelo. Como é que você, ou vocês todos, vocês têm um pensamento de vocês assim? Claro, todo mundo já está inclinado do lado direito do quadro, né? Todo mundo tende para a direita porque a gente está educado nessa visão. Oi? A gente está educado a ser de direita também, tá? Todo mundo está do lado direito do quadro, né? Do lado esquerdo está aqui a metralha, né? Que defesa vocês poderiam fazer, por exemplo, para dizer, não, isso aqui é simples, é legal, faz sentido, mas eu opto por aquilo lá. Só porque tem uma estrutura não abeliana, tem um Yang-Mills, tem algum apelo geométrico, pode ser a redução de uma teoria disso, ou tem alguma coisa física, terra-terra. Você fala, não, aquele lado de lá ainda me garante, independente se eu quero simetria, de geometria, assim, uma coisa simples, assim, um argumento mesmo muito simplório que possa defender um pouco ainda aquilo sobre isso. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho, se vocês têm alguma defesa, fala aí. Tem outros tipos de fundamentos não mínimos, no eletromagnetismo que a gente não sabe colocar na mão, por exemplo, o momento magnético e as partículas. A ideia de um acoplamento não mínimo de uma simetria maior é interessante, mas tem acoplamentos não mínimos que não aparentemente parecem tão vinculados com uma simetria maior. Isso. Certo. Então, a gente ponto. Nesse ponto continua sendo válido colocar na mão o acoplamento não mínimo. Tá certo. Pode repetir? Repete então aí, Tem acoplamentos não mínimos que não têm uma simetria maior. Aí. Não, outro exemplo, quando a gente vai ter um momento magnético, né? A gente colocou FMI dentro da teoria. E, por exemplo, em 3 dimensões, né? A gente colocou o FMI, colocou o Maxwell, com fragmento de unidade, né? E a gente não teria uma simetria maior, no qual diga como que esse acoplamento não mínimo pode ser mínimo quando você está estudando uma simetria, quando você está tendo uma simetria maior. Né? Então, a gente continua colocando complementos não mínimos na mão. Na mão. No fundo, você vê, lá na última, na hora do desespero, eu coloco algum complemento não mínimo na mão, né? O Guilherme pode falar com essa, não sei se sai na mão mesmo na última hora, né? Está dormindo, não tem problema. Não. Então, você usa a mão para poder resolver um problema. Tá? Problema 1. Eu teria uma seguinte coisa, eu vou aproveitar o raciocínio, você continua. Será que vamos pensar o seguinte, eu estou pensando aqui também, não sei a resposta da tua questão, mas estou pensando o seguinte, se eu tenho, eu usaria o seguinte argumento, se eu tenho um acoplamento não mínimo e ele tem vamos dizer assim, um caráter renormalizável, ele tem uma constante de acoplamento adimensional, eu falo, é um acoplamento não mínimo, como aquele ali, mas ele é renormalizável. Vamos dizer assim, a gente com uma certa visão, assim, a gente que está mais na prática, do dia a dia da teoria, então pensaria, aquele raciocínio meio assim, imediatista, se ele é renormalizável, então isso deve estar indicando que ele é membro, ele deve vir de uma teoria mais fundamental, porque você imagina que as teorias fundamentais devem ser renormalizáveis. Então você fala, se eu tenho um acoplamento não mínimo e ele tem uma constante de acoplamento saudável, então isso está me indicando uma coisa, ele não deve estar aí à toa, não. Eu botei a mão porque eu adivinhei, ou eu fiz uma contagem de potência, botei ele a mão por esse argumento meio externo. Mas se ele apareceu e ele tem uma constante de acoplamento boa, acende a lampadinha, deve dizer, não, cara, deve ter alguma coisa mais aí que eu não estou vendo. Deixa eu procurar se eu não tenho uma simetria mais ampla. Se ele apareceu renormalizável, não foi à toa. Eu pensaria assim, eu entraria com esse argumento em cima do que você falou. Agora continua, só quis aproveitar o teu raciocínio, que é muito sensato. Justamente isso, um pouco isso ia falando. O fato de ter um acoplamento no mínimo ou renormalizado pode ser um indício de que você pode procurar uma simetria maior. Isso. Eu acho que eu pensaria assim, se aparecer vamos dizer assim, daqui a pouco todo mundo está trabalhando, na hora do teu trabalho, de repente você mexe no teu, né? Apareceu um troço, aí a lampadinha já acende, eu concordo. Agora, por exemplo, eu diria uma coisa, Dória, e vocês assim, não falaram, mas vê se vocês concordam comigo também, eu diria uma seguinte coisa. Por que essa teoria, isso aqui, a essência está toda aqui. Por que eu preciso disso aqui só para me justificar aquilo aqui? Eu me sinto mais seguro, dizendo, isso aqui sai do Weinberg, que vai vencer uma teoria mais consagrada. Eu diria o seguinte, que não é só porque
eu tenho S2 próximo, a gente tem que ver o seguinte, isso aqui é parte dessa teoria mais ampla, mas essa teoria mais ampla, ela mostrou-se capaz de resolver muitos outros problemas para a gente. Isso aqui é só um cantinho de um espaço muito mais amplo. O que esse cara trouxe para a gente? Trouxe, por exemplo, a presença de correntes neutras nas interações eletrofrágeis. Tem toda uma fenomenologia, vamos dizer, tem toda uma série de aspectos colaterais a esse problema, né, que fazem com que essa teoria possa ser mais atrativa. Quer dizer, ela justifica aquilo? Justifica, mas ela nos dá o problema da corrente neutra, ela nos dá o problema da violação de CP, quando incorpora os términos. Então, eu pensaria o seguinte, por que a gente acabaria dizendo, por que eu prefiro esse lado direito ao lado esquerdo? O lado esquerdo está correto. Só que o lado esquerdo é apenas um aspecto muito particular de algo que é mais amplo, mas que é mais amplo e resolve o problema. Não é mais amplo que nem a supersimetria. A supersimetria é mais ampla, mas tudo aquilo que ela trouxe de extra, ninguém viu ainda em física de partículas. Então, você fica mais em desconforto se você for querer justificar a supersimetria. Tudo bem, ela traz isso, reduz divergência, traz uma série de partículas, mas tudo que ela trouxe, de novo, em termos de objetos mensuráveis, não foi detectado do ponto de vista da teoria da física de partículas elementares. Eu sempre digo que supersimetria existe. Na mecânica quântica existe. Nós temos exemplos de sistemas quânticos que são supersimétricos. A supersimetria, ela nasceu na física de partículas, mas por incrível que pareça, ela ainda não foi descoberta na física de partículas. Mas existe na mecânica quântica, existe em sistemas de matéria condensada. Então, a supersimetria é algo que a gente encontra exemplo na natureza. Essa simetria aqui, ela é mais nesse sentido mais do que a supersimetria. Ela nos dá conta dessas justificativas aqui, mas ela nos resolve outros problemas. Ela resolve o problema, por exemplo, da presença da relação entre as correntes neutras e as correntes carregadas nas interações eletrofrágeis. Então, tem uma série de aspectos extra que podem justificar. É nesse sentido, Glória, que eu estou dizendo. Agora, claro, se eu não soubesse nada disso sobre as interações eletrofrágeis, e se alguém me apresentasse esse modelo, ou me apresentasse esse modelo, eu diria, bom, esse modelo aqui é mais completo, tem uma estrutura de grupos, de simetrias mais interessantes, mas não passa disso. Aquele modelo é tão interessante quanto. Mas agora a gente sabe, não, isso aqui tem uma série de outros problemas que estão contemplados, que estão resolvidos nesse sentido. O meu comentário é que, primeiro, porque, já que a gente está diante da LHC, que é um documento notável na física, né? Esses cursos que você fez estão previstos até julho do ano que vem. Se diz alguma coisa da LHC, total, sempre tem que ter uma certa cultura à esquerda, né? A gente chama da chamada estação Finlândia, né? Então, quer dizer, eu acho que pela primeira vez assim, na discussão pública, a gente vê, claro, que tem um lado esquerdo, não é para jogar naquela lado do lixo que está ali. Então, quer dizer, eu coloco dois lados, dois aspectos do lado esquerdo. Um é aquele feminidade unida, né, pelo spin. Isso aqui, isso aí vai trazer uma corrente do spin, vai dar a existência do spin, certo? Isso é uma coisa boa, sabe? Agora, daí esse lado esquerdo, ele precisa, na minha opinião, uma compreensão maior do que é eletromagnetismo. Certo? O que é eletromagnetismo? Então, muito acostumado a chamar carga elétrica, E e B, Maxwell, e eletromagnetismo é uma coisa mais do que isso. Então, é uma discussão para a gente prolongar nesse período. Agora, existe uma questão que aparece, é o seguinte: quando é que o W está do lado esquerdo e o W do lado direito entra na interação fraca? É só quando é no acoplamento da corrente, você pode escrever a corrente aí, né? Tem uma hora que a corrente se barra, menos pela simples. Isso é do papel, quer dizer, da física. Menos do papel, ali do lado esquerdo, ele já não entrou interagindo com um menos pela ciclo. Esse lado direito está tudo preparado para isso. Quer dizer, existe uma transição do W na hora também que ele interage com as correntes. Né? Se ele só interagir com uma corrente... Claro. Se ele só interagir com um fóton, é aquilo. Mas agora a questão é, esse W, ele se pica com o neutrino. A hora que esse W se picar no neutrino, uma corrente carregada, então a hora que nós tivermos, por exemplo, elétron, neutrino e o W,
que é um vértice genuíno carregado, né, que é aquele vértice que nós temos uma interação eletrofrágil, né, é o lepton left, barrado, gama mi, lepton left, W mi, né? E aqui, desculpa, aqui a gente tem gama mi e aqui a gente, a corrente, né, tem o sigma, né, o sigma de Pauli, né? E aqui nós temos o WMA. Então, claro, quando a gente sabe que eu pego o WM+, ele vai aparecer aqui como sigma mais. Sigma mais é 0, 1, 0, 0. Então, essa corrente aqui vai dar, na hora para a gente, vai dar elétron left barrado, gama mi, neutrino left interagindo com o WM+. Então, aí a hora que esse W encontrar uma corrente leptônica onde tem o neutrino, falar, esse W realizou o papel dele que está na interação fraca. Agora, aqui não. Aqui esse W, botando isso aqui, ninguém, botei nem fermions aqui. Então esse W, ele só encontra o fóton e auto-interage consigo próprio. Que esse modelinho aqui está dizendo para mim são as interações do W com o fóton e dos Ws entre si. Agora, num setor em que eu introduzi leptons, tal, introduzi a simetria quiral, então aí sim, esse W aqui, uma das interações do W na interação eletrofraca é encontrar a corrente de leptons com o neutrino. Aí sim, esse decaimento, aí esse momento, de fato, esse cara é portador da interação fraca. Mas essas duas teorias elas têm um ponto comum. O W, ele vai ligar em termos de teoria de gauge, né? O mesmo W sobre uma transformação de gauge. Isso. Então esse mesmo W é capaz de introduzir com o neutrino ou com o outro. Com o fóton. Em termos de teoria de gauge, ele é igual, né? Igual. Ele está dentro do referencial amplo, né? Ele interage com o neutrino, interage com o elétron, interage com o próprio fóton, interage consigo próprio, auto-interage. É o vértice não abeliano. Só a última coisa que eu gostaria, só para fazer uma crítica ao lado direito. Posso pagar? Não. Esse lado direito, eu vejo o seguinte, na hora de se fazer os gráficos dos zeros, etc., o zero do lado direito, que aparece aqui, ele não cria seus próprios loops. Ele é meio cortado. Sei. Esse lado direito não tem o W zero, já que tem W zero, ele deve interagir com eles próprios, fazer aqueles loops, você está entendendo o que eu estou falando? Certo. Fazer todas as mais possíveis interações. Aqui ele faz certas interações. Certo. Entender assim. E pelo outro lado, eu acho que ele pode ser bem mais rico esse tipo de interação. Isso, não, você tem razão. Por exemplo, aqui, né? Só para vocês estão seguindo assim, um pouquinho, vocês podem falar, tá? Qualquer coisa vocês. Eu gosto que o Eduardo interfira, porque ele me obriga a falar de coisas que eu às vezes não pensei em falar, mas que são enriquecedoras para você. Então, se a gente está se detendo um pouco disso, parou de falar de renormalizabilidade, se preocupe não, a gente vai voltar, é só para a gente amadurecer mais ainda a questão do modelo de Salanto. Afinal de contas, o prêmio Nobel desse ano foi para ele, de novo, né? Foi para a própria teoria eletrofrágica, né? Então a teoria está bem alta esse ano, vamos ver que vale a pena saber sobre uma coisa que está dando certo, né? Sobre uma teoria que está dando certo na mídia. Vamos lá, o que o Eduardo está falando é o seguinte. Então, por exemplo, nesse setor aqui, nós estamos falando assim, nós temos W+, temos o W-, temos o Z0 e temos o fóton. Então, temos 4 bósons vetoriais de Gauge. Será que, devido à alta interação, vale tudo? Qualquer um interage com qualquer um? Ou eu tenho alguma seletividade? Será que eu posso ter uma alta interação só porque o fóton está dentro desse setor? Lembre-se, lembrando do modelo eletrofrágico, da teoria eletrofrágica, o fóton ele tem 2 perninhas, o fóton físico que nós vemos aqui. Uma perninha dele está dentro do SO2 e a outra perninha dele está dentro do U1. O que sobrou para nós no nosso mundo é o U eletromagnético. O U eletromagnético que nós observamos, do ponto de vista dos cânones do modelo de Salanto-Weinberg, é o nosso U eletromagnético, é o que sobra da combinação de o 1 que existe aqui com o 1 white. Quando eu começo a discussão do modelo, a construção do modelo de uma simetria elétrica, uma simetria right, aqui é SO2, aqui 1, quando há quebra espontânea da simetria,
um setor, o 1 que tem aqui, se combina com esse o 1 que tem aqui, os dois juntos se somam, se combinam para dar o 1 eletromagnético. Então, o fóton associado a esse bóson de Gale, ele puxa uma perna daqui e a outra perna daqui. Então, o que é o fóton para nós é justamente aquela combinação com os ângulos, né, de um cosseno de θW, BI3 mais cosseno de θW, YI. Então, isso é o fóton para nós. Então, aqui tem BM3. Então, é claro, BM3, eu inverter essa relação, BM3 é a função do fóton e do Z0. Então, como tem esse comutador aqui, o BM3 está aqui, então o fóton, na verdade, está aqui dentro. Então, como isso aqui me dá alta interação, me dá BI, dá uma interação quântica dos Bs, será que eu não poderia ganhar uma interação quântica dos fótons a partir daqui? Mas será que não está tudo aqui? Então, o que a gente tem que observar aqui, por exemplo, é o seguinte, qual é a estrutura disso? Isso aí é B, mini, computador, BI. Então, tem um traço aí fora. Então, isso aqui ficaria assim, B, Mi, A, B, Mi, B, computador de sigma A com sigma B, que é epsilon A, B, C, sigma C. Desse lado aqui, eu tenho B, Mi, B, B, Mi, E, computador de sigma D com sigma E, que é epsilon D, F, sigma E. Aí está dentro do traço. Quando eu tiro o traço de sigma C, sigma F, isso aqui me dá um delta. Delta de CF, traço de duas matrizes sigma. Então, esse F aqui vira C. Então, eu vou ter epsilon A, B, epsilon D, E, C. Isso aqui é delta de AD, delta de BE, menos delta de AE, delta de BD. Então, isso aqui vai dar para nós, o primeiro termo que vai ser B, Mi, A, B, Mi, E, B, Mi. Então, para esse termo aqui, o D é o A e o E é o B. E depois vem um outro termo aqui que vai ser B, Mi, A, B, Mi, E, B, lá, o F vira A e o D vira B. B, D, B, A. Então, são esses vértices aqui. Então, quando a gente agora, então a gente vai poder ter aqui, somar esses A's todos, vamos ter que somar A igual a 1, A igual a 2, A igual a 3, B igual a 1, B. Então, soma-se tudo isso aqui. Quando a gente somar, fizer agora respeitar os índices, vai ficar BM1, eu vou pegar, na verdade eu vou ter isso aqui, BMA, que multiplica BNB, BNB. E depois eu vou ter o termo aqui que vai ser menos BNA, BNA, BNI, BNI. Então tá aqui. Então, claro, esse termo é diferente desse. Então aqui eu vou somar A igual a 1, 2, 3, A igual a B igual a 1, 2, 3, multiplicar tudo e aqui fizer tudo. Então vamos fazer que a gente faça essa soma toda. Aí agora eu reescrevo BN1 e BN2, eu escrevo em função do W do W estável, W mais e do W menos. Né? A gente sabe que BN1 mais IBN2 é W mais, BN1 menos IBN2 é W menos. Então eu reescrevo BN1 e BN2 em função de W mais e W menos. E eu sei que BN3 eu posso escrever em função do fóton e do Z0. Então a gente vai ver que ao fazer isso tudo aqui, o que sai para nós vai ser interação de W mais com W menos, com fóton, para poder sair, vai sair W mais, W menos, com Z0 e Z0. Agora, vai sair W mais, com W menos, mas não vai sair, por exemplo, uma auto-interação de 4 Z0s. Então, você estava falando, quando a gente olha no modelo de Salam,
Weinberg, as autointerações do setor de bósons vetoriais não vai ser, eu não vou ter um vértice de 4 fótons, por exemplo. O fóton vai aparecer no máximo num vértice com W mais e W menos. É o lugar onde o fóton, a única autointeração, digamos, do fóton vai ser nesse sentido. Eu não vou ter um vértice com 4 fótons, por exemplo. Cancela automaticamente aqui. E não vou ter um vértice também com 4 Z0. Então, isso que você está falando aqui na teoria de Salon-Weinberg, o setor de autointerações dos bósons vetoriais intermediários também não dá tudo. Não é todo mundo interagindo. Não posso ter 4 A's, não posso ter 4 Z0. Vou poder sempre. Tem alguns vértices que são permitidos, né? Então, assim, os 2 W's com 2 fótons, que é essa interação que sai daqui. Quando eu expando isso aqui, eu vou pegar desse lado um AMI com um W. E desse lado um AMI com outro W. Então, esse termo aqui, nessa teoria do lado esquerdo, na teoria, né, do lado esquerdo, eu vou poder produzir um vértice com um fóton que vem daqui, um fóton que vem daqui, um W daqui, um W daqui. Então, esse vértice aqui está presente lá na eletrodinâmica quântica das partículas carregadas de spin 1. Agora, o quadrivértice de fóton não vai sair hora nenhuma, nem o quadrivértice de Z0. Então, eu vou ter esses tipos de vértices, certo? Então, nesse sentido é mais restritivo. Voltando a essa Agora, vamos pegar essa lado. Só voltando a essa questão, quer dizer, eu acho que um dos objetivos, se você quiser fazer uma eletromagnetismo mais pequeno, se você quiser, se alguém vai apresentar agora, estou com eletromagnetismo mais pequeno, excelente. Mas vamos dizer, eu quero saber onde é que está teu vértice de 4 fótons. Esse ponto, assim, quer dizer, o que ele é? Como a gente está numa fase aí, falar de dinheiro gera dinheiro, né? Você tem que estar numa fase assim, de que fóton gera fóton, né? Então, fóton gera fóton é a essência de sair do eletromagnetismo da carga elétrica, entende? Então, você tem que ter algum modelo de eletromagnetismo sentido com fóton gerando fóton. Só isso que... quer dizer, fóton gerando fóton, e mais essas outras coisas aí, entende assim? Fóton gerando fóton, por exemplo, nós temos, né? Quer dizer, além das teorias que você estuda aí, que você propõe de alta interação, de eletromagnetismo estendido, no Born-Infeld, nós também temos fóton gerando fóton, né? Uma outra proposta de alta interação. Então existem, né? Quer dizer, mas existe essa possibilidade de você estudar fóton gerando fóton, até que ponto, né, isso aí é importante para o próprio eletromagnetismo, ou qual é o tipo de aplicação que você pode ter com fóton. Seja qual for o modelo, o momento que tem fóton gerando fóton, você está, pelo menos com alguma base, né, para dizer que está indo além da carga elétrica. Exatamente. Que a grande questão, vamos dizer, para o eletromagnetismo, antes de querer falar de interação fraca, é ele conseguir ir além da carga elétrica. Assim, tá legal? Então, toda essa discussão que a gente andou fazendo aqui, vamos dizer, uma das coisas importantes, né? Os importantes resultados que a gente tirou é que constantes, quer dizer, acoplamentos não mínimos, né, podem ser renormalizados. A gente viu isso, né? E a questão que eu vou ficar detendo você agora depois do intervalo é que vamos ver um exemplo que nós temos uma constante de acoplamento sem dimensional, adimensional, mas que a gente tem não renormalizabilidade. Então vamos ver um contra-exemplo, né? Quer dizer, como eu falei com você, que essas relações aqui não são suficientes, né? Então, nós vamos ver um exemplo agora em que nós temos, né? Quer dizer, um exemplo, quer dizer, um contra-exemplo. Né? A questão adimensionalidade a constante de acoplamento vamos ver um exemplo simples em que a gente tem dado a mais na questão da renormalizabilidade. Outra coisa também é que
a gente pode ter uma constante de acoplamento também adimensional e outra, quer dizer, vou colocar contra-exemplos. A questão é, se como eu falei com vocês, é uma condição necessária, mas não é suficiente. Se a teoria tem constante de acoplamento adimensional, é promissor. Então a gente fala, opa, estou num bom caminho, vou em frente agora. A gente tem que ter cuidado para ver se lá na frente não tem problema. Então, eu vou mostrar para vocês dois problemas que se conflitam com a adimensionalidade da constante de acoplamento. Tá legal? Então são 20 minutos, até agora até 6 horas, tá? Vou dar uma chatinha. Sem Alan não tem coffee break, né? Eu descobri que é o Alan que é o cara responsável pelas festas aí, né?